Fala galera do F1 na mochila, tudo certo? Espero que sim. Bom, hoje é um vídeo sobre algumas coisas que você precisa saber para a temporada de 2022. Eu sei que essa tá demais, muita adrenalina, muita disputa e tá sensacional. Max versus Lewis, as Ferraris versus as McLarens e temos algumas corridas ainda pela frente. Porém, nesse meio tempo, já vamos nos familiarizando com algumas novidades de 2022 para você ficar à frente das notícias que irão vir mais pro fim do ano. Porém, eu vou te adiantar algumas bem bacanas e de quebra, você vai estar algumas voltas na frente dos demais em termos de Fórmula 1 para 2022. Fechou? Então fica comigo nesse vídeo até o fim. Mas antes, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada e de quebra você tá ajudando a gente a manter o canal cheio de conteúdo maneiro e se puder adiantar aquele like de boa fé, eu agradeço demais. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Não é segredo para ninguém que 2022 a Fórmula 1 vai sofrer uma mudança técnica que vai impactar e muito o esporte. A Liberty Media e a FIA estão apostando alto para que essas mudanças tragam mais competitividade, público e disputas entre essa nova geração de pilotos com mais emoção. Hoje eu vou te contar algumas coisas que seria para esse ano, porém com a pandemia impediu e acabou se adiando para 2022. São 10 coisas que você precisa saber antes de começar a temporada. Confia. Tem coisa que talvez você ainda não saiba. E se sabe, vai fixar ainda mais na memória. Além do que informação com qualidade nunca é demais. Então, bora para essa lista de 10 mudanças para 2022. Rapidinho, galera, é um assunto muito técnico, engenharia pura e muita coisa ainda não está 100%. Pode sofrer pequenas mudanças. Porém, não vai fugir muito disso. Fiz o meu melhor em colher os dados, imagens e tentei falar na nossa linguagem dos amantes da Fórmula 1. E caso eu fale alguma coisa errada, deixa aí nos comentários que dessa maneira a gente eleva o debate e nos ajudamos com mais informações. Recado dado, bora falar pro primeiro delas. Retorno do efeito solo. O efeito de solo de carros na Fórmula 1 não são permitidos desde 1982, mas voltou a chamar a atenção dos engenheiros há alguns anos para sua reintrodução a fim de aumentar ainda mais o downforce dos carros, sem sobrecarregar as asas, o que acontece atualmente. Uma vez que as asas dos carros atuais dificultam a chegada do carro que está atrás para efetuar uma ultrapassagem. E essas asas atuais resultam em ar sujo, ar turbulento e faz com que a dificuldade em disputas por posições encurta a média distância. Como resultado de estudos e desenvolvimento, a solução foi buscada no passado, modernizando uma ideia de efeito solo para os carros atuais com a proposta de ser mais atraente para as equipes. Agora o ar vai circular diretamente por essas abas aí, túneis de Venturi, e à medida que o ar flui sobre o carro, automaticamente o ar está sendo espremido ao ponto mais próximo entre o solo e o assoalho, criando uma área de baixa pressão extrema e resultando em enorme quantidade de sucção. Deixará o carro ainda mais colado no chão, dando mais confiabilidade, mais downforce e reduzirá o peso de diversos componentes da carroceria. Tirando tudo que vemos hoje, essas saias com esse monte de aletas, saias e abas vão sumir. Ao invés disso, terá essas entradas padronizadas, além de nadadeiras aí, né, essas arestas aí, essas abas maiores aí, né, do carro para minimizar qualquer possível distúrbio de ar que possa ocorrer. E para ter certeza que todas as equipes usem as partes como devem ser usados, a FIA desenvolveu uma configuração padrão que será fixada na parte da frente do assoalho do carro. Novas partes e um design arrojado, esse é o número 2. Outra mudança já de cara que percebemos está no visual do carro, chassi todo diferente, mais clássico, porém futurístico. Os famosos bargeboards, que são essas calhas complexas que tem na lateral dos carros, será removido 100%. E no lugar, capas de roda e esse deflector em cima dos pneus. Uma asa que cobre aí, né, o pneu. Tem como objetivo também minimizar o ar sujo, que aumenta a degradação dos pneus, deixando mais fluido o ar, além de mais controle. E agora uma suposição minha, mais informação sobre o que está acontecendo com os pneus, uma vez que esses dispositivos terão sensores ainda mais precisos. Outro elemento que sofrerá mudanças são as asas dianteiras, foi totalmente redesenhada e terá limitações de elementos de no máximo 4. Ou seja, essas faixas de elemento que vai do bico até as extremidades da asa podem sofrer modificações, ter 2, 3 ou no máximo 4, conforme você está vendo aí no vídeo. Na parte externa da asa, poucos componentes e muito mais suaves, e uma única peça fixada ao bico todo. Parece uma asa de avião. Tudo um conjunto só, meio que lembra aí os carros da década de 90. Outra peça super importante que sofreu mudanças foi a asa traseira. Podemos chamar de asa M pelo formato aí agora. Asa essa que circunda toda uma estrutura única e que é fixa no corpo do carro. Além de cortar a força do vórtex de ar que o carro cria, faz o carro de trás ser incapaz, né, de seguir uns aos outros. Então essa ideia aí tem como propósito tirar essa desvantagem que tem aí pro carro que vem atrás. Fato curioso que
o DSR aí, a asa móvel, estará presente na primeira temporada, mas segundo o Ross Brawn aí, o chefão da Fórmula 1, ela poderá ser eliminada caso os resultados saiam como esperado. Bom, e os números de testes já são promissores até o momento. A FIA, através de estudos, já notou que nesse modelo aí para 2022 a porcentagem de downforce aumentou para 96% para o carro que vem atrás, comparada aos 55% atuais. Tudo isso no papel parece muito promissor para ter mais pegas e disputas o tempo todo, em todo o circuito. Apesar de alguma reclamação aí que os carros podem ficar muito parecidos, a FIA está estudando 3 diferentes modelos ou configurações que podem ser usados durante a temporada. Então eu vi um engenheiro aí da Alfa Romeo falando que talvez pode os carros ficarem parecidos, mas que ao mesmo tempo todos eles terão certa liberdade aí para trabalhar na aerodinâmica do carro e na carroceria, né, na carenagem do carro. Então eu acho que não vai ficar tudo igual não, mas e aí, o que você acha? Bom, para tristeza ou frustração de muitos fãs aí mais nostálgicos que apreciavam os V10, 12 e V8 e reclamam muito desse V6 híbrido cheio de parafernália, sinto informar, mas não terá mudança, até porque que dita regra em termos de motor está congelado até 2026, ou seja, mudança drástica talvez apenas lá. Porém, muito debate em cima dos elementos que compõem esse complexo motor atual surgiu, e um deles era tirar o MGU-H e toda a complexidade em torno a fim de atrair mais montadoras para a competição. Motor esse que é um dos mais eficazes da história da engenharia, porém é muito caro, extremamente caro. Se você quiser saber mais, tem um vídeo aqui sobre a economia da Fórmula 1 e lá eu tô detalhando também essa parte de motor. Porém, a direção da Fórmula 1 optou por manter assim, pelo menos mais um pouco. Porém, a fim de dar um alívio nos gastos do motor, aumentou-se o peso do elemento todo, a fim de dar mais opções de peças e materiais comerciais para compor o motor, ou seja, nada de elementos especiais ou exóticos feitos em segredo pelas equipes. As especificações irão se tornar mais iguais e uniformes para todos no grid: equipamento, software, combustível. Caso as equipes tenham acordos especiais com fornecedores de combustível, por exemplo, serão obrigados a pelo menos disponibilizar mapa de motor para a direção de prova e terão ainda mais monitoramento de perto da FIA. Além da porcentagem de 20% de energia renovável na composição do combustível e que vai ser aumentada ano após ano. 4. Classificação de novas partes. Brevemente, as equipes agora têm partes específicas para desenvolver por conta própria, por exemplo, toda a parte aerodinâmica, enquanto que outras serão padrão para todas as equipes, por exemplo, equipamentos para pit stop e manutenção. Aquela parafernália toda que todos os mecânicos usam para refrigerar os carros, trocar o pneu e etc. Alguns componentes podem ser comprados ou vendidos como câmbio e clutches, ou seja, a Haas pode continuar comprando quase todo aí para o seu carro de outras equipes, como já faz, né? Porém, 2 coisas precisam ser desenvolvidas ao pé da letra por cada equipe, individualmente seguindo padrões. São as partes aerodinâmicas da roda, cubos e a parte do assoalho do carro, como falado anteriormente, e obviamente algumas equipes podem desenvolver coletivamente e ceder para as que fazem parte do seu grupo, né? Tipo a Ferrari para a Haas, a Red Bull para a AlphaTauri, Mercedes para a Williams, caso queiram, como freios, mecanismos de DSR e as partes do volante. 5. Mudanças no regulamento esportivo. Parte mais técnica, que envolve menos teste em túnel de vento comparado a anos passados. Outros testes na unidade de potência também será reduzida ao fim de minimizar custos. Novas penalidades para a troca de partes dos freios, ou seja, serão restringidas a um set por rodada. Penalidade que será 3 posições no grid caso aconteça na primeira vez. E caso se repita, será adicionado mais 2 posições subsequentemente. Número 6. 3 dias para cada final de semana de corrida. Com o objetivo de aumentar ainda mais o número de corridas aí ao redor do mundo, 25 é o número ideal aí para F1, eles precisam diminuir de algum lado. Ou seja, final de semana mais curto. Pretendem cortar a quinta-feira a fim de diminuir custos, logísticas e a agenda mesmo dos mecânicos, pilotos e todo mundo que está envolvido no evento. O que vai dar uma sacudida é que as equipes não terão muito tempo para testar peças novas, uma vez que todo novo desenvolvimento precisa de aprovação da FIA, e com a agenda mais curta terão menos tempo para pesquisa, inclusive durante os treinos livres. Começando os treinos na sexta, algumas equipes terão que desenvolver e usar na próxima semana, além de apostar em desenvolvimento sem muita coleta de dados, ou seja, apostas mais arriscadas. Essa semana eu vi o Vettel aí dando uma entrevista aí para um jornal
dizendo que ele não concorda muito com esse encurtamento do final de semana. Por exemplo, em Mônaco, que é um dia que eles têm aí para curtir a cidade, participar de alguns eventos e tal, possivelmente eles não vão ter mais pro ano que vem, mas é um preço a se pagar aí para ter mais corridas durante o ano. Quem ganha somos nós. 7. Novos recursos de segurança. Um dos problemas que ocorrem na competição e sempre fez parte das corridas foi a sujeira na pista, causada por acidentes, partes que podem causar danos em outros carros, uma vez que estilhaçam em batidas ou toque entre pilotos, famoso ali roda com roda. Quando não são removidos por completo, além de interromper a corrida e então atrapalha todo o desenvolvimento, safety car e tal, a FIA decidiu cobrir partes específicas do carro com uma espécie de membrana de borracha a fim de minimizar danos a outros carros. Além disso, mais recursos de fixação às asas a fim de evitar que se percam facilmente depois de um contato entre os carros na pista. O bico, a asa da frente, será também mais comprida, além de aumentar a absorção de impacto. Os cockpits irão ganhar mais espaço para pilotos mais altos, além de mais reforço para a segurança em casos de impacto lateral. Uma ressalva é que o peso total do carro vai aumentar e o mínimo será de 790 kg. Fixamento limitado, esse talvez um dos mais interessantes, 175 milhões de dólares, galera. Esse é o número comum para as 10 equipes, pelo menos em alguns aspectos. O gasto será o mesmo para todos, tirando a parte de marketing ali, salários de piloto. Esse orçamento será aplicado para desenvolvimento, produção e custos para colocar o carro na pista. Segundo muitos jornalistas, engenheiros, o pessoal mais entendido aí, esse fator vai dar uma boa pimentada e pode dar um boost aí para equipes do meio, fundo do grid, uma vez que as do pelotão da frente irão gastar o mesmo que elas supostamente. E se caso alguma equipe infringir essa regra, as punições serão rígidas, podendo chegar até em suspensão da equipe, até mesmo expulsão da temporada no pior cenário. Exemplo desse ano em que as flechas de prata não estão a todo vapor, mesmo tendo um carro competitivo contra as Red Bulls e disputando o campeonato corrida a corrida, o Toto Wolff já disse inúmeras vezes que está preocupado com 2022, segurando possíveis desenvolvimentos para um novo regulamento. Não só ele, como a Ferrari, Aston Martin e outras estão aguardando, né, suas táticas aí para o próximo ano. Então, muito que possivelmente podemos ter mais equipes aí disputando títulos ano que vem. Muitas podem vir bem fortes. Talvez a gigante da Ferrari tá aí, né? O gigante tá dormindo, mas em 2022 pode acordar e vir forte. 9. Mudanças no câmbio e suspensão. Até o fim de 2026, mudanças drásticas não irão ocorrer. Tá congelado igual a parte de motores, a fim de reduzir os custos em pesquisa e desenvolvimento das equipes. Nesse meio tempo, muito provável que apenas alguma atualização possa surgir. Nada certo. A respeito da suspensão, não consegui muitas informações, notícias mais técnicas, porém será muito menos complexo em relação a esse ano. E alguns componentes que compõem, né, essa parte serão banidos, tudo a fim de simplificar todo o sistema de suspensão. Esse novo sistema tem que ser montado junto à roda e não mais separado. Além do mais, outra novidade que talvez não seja novidade são o tamanho da roda aí, né? Acho que todo mundo já sabe, vai ser passado para 18 polegadas. Já vimos testes aí, a molecada da F2 já tá pisando fundo com esse novo tamanho de roda, ou seja, também os freios, disco e cobertores de pneu terão seu tamanho aumentado. 10. Livre acesso ao projeto do carro. Todo desenvolvimento de carro durante o ano dentro das equipes será monitorado ainda mais de perto, uma vez que a FIA quer acesso livre a arquivos de software, projetos, desenhos e montagem. Dessa maneira ela pode monitorar as bases de referência, inibir espionagens e até cópias de uma equipe para outra. Acho que vocês lembram aí da Mercedes Rosa ano passado, né? Querem dessa maneira mais ferramentas para inspecionar os carros durante toda a temporada e achar possíveis transgressões mais rapidamente. Bom, essas foram as 10 coisas chaves aí que você precisa saber, mas eu vou te dar mais duas bem brevemente, porém eu não incluí na lista. Uma delas eu já citei ali em cima, que é o tamanho dos pneus, que vai passar de 13 polegadas para 18 polegadas, que vai deixar ainda mais agressivo esses carros. Acho que ficou bem maneiro o visual, além de deixar um pouco mais difícil a pilotagem. Relatos da F2 é que a chance de perder a traseira do carro, o famoso oversteer ali nas curvas, aumentou um pouco, ou seja, mais braço dos pilotos para domar essas naves de 2022. Uma lenda que corre aí nos bastidores também, inclusive eu fiz uma pergunta pro Rico Penteado aí, que participa com o pessoal do Motorsport lá, se eles pretendem aumentar o RPM dos motores a fim de ter mais barulho e assim dar um pouco de satisfação aos saudosistas das eras V8, V10, V12, mas é um apenas burburinho, segundo ele, até onde as minhas pesquisas, né, indicaram. Se alguém souber de algo aí, compartilha aí conosco, comenta no vídeo pra galera se informar ainda mais. Outro fato bacana aí para 2022 é que todas as equipes terão que mandar pilotos de academia pelo
menos 2 vezes em treinos livres durante o ano todo. Pilotos de academia ou pilotos com menos de 2 corridas oficiais na categoria. Acho bem interessante, vai dar mais oportunidade aí pros jovens talentos, né, pra molecada. Bom galera, chegamos ao fim dessa listinha aí pra 2022, como eu disse no começo, se caso passou alguma coisa sem falar, deixa aí nos comentários, participa comigo, esse é o intuito do canal, vocês participarem comigo. E comenta aí também o que estão achando do visual do novo carro, o que estão esperando pra 2022. E se estão otimistas pra ter finalmente ainda mais pegas, mais candidatos a título pro ano que vem. E qual equipe vai surpreender e qual pode decepcionar. Sei que é muito cedo, mas já vamos trabalhando nas hipóteses. E se você chegou até aqui, deixa seu like, inscreve no canal porque ajuda demais e vamos trocando ideia. Inclusive fiquem ligados para mais vídeos sobre 2022 que vai ter aqui no canal já já. Obrigado e tamo junto.